Tá. Doutor Paulo Xavier já está conosco aqui para trazer mais informações. Esse lançamento é hoje, doutor Paulo, com muita felicidade, né? Porque é muita história para contar, eu fiquei sabendo. Seja muito bem-vindo, bom dia. Andresa, Divan. Realmente eu estou aqui para contar a história dos meus 84 anos. Nada caiu no meu colo, né? Eu nasci na Guarita em 1938, tinha 2 anos de idade, perdi meu pai. 2 anos depois perdi minha mãe, tuberculoso, sem a menor condição de ir nem ao médico, afogado no sangue. Do meu pai eu não presenciei, mas da minha mãe eu presenciei. Ela morreu sufocada no hemoptise. E a partir dali eu fui criado com minha avó, passei a ser criado com minha avó, uma pessoa analfabeta, mas que tinha muita rigidez na disciplina doméstica, apesar de que eu fui um dos maiores moleques que já apareceu no Alecrim. Aquele menino da Guarita mesmo. Eu comandava um grupo de moleques, nós fazíamos de tudo nessa cidade, do Alecrim, a Ribeira, Petrópolis, tudo, para vocês terem uma ideia. Nós fazíamos competição naquele bonde de Lagoa Seca. Vocês são muito jovens, nunca ouviram falar que até o Alecrim, né? Tinha um bonde de Lagoa Seca. Saía ali de perto do cinema, um antigo cinema Rio Grande, que hoje é a agência do Banco do Brasil, e até a Igreja São João, mais ou menos, em Lagoa Seca. Esse bonde, ele tem 2 frentes, aquele bonde antigo. Tinha aquela haste lá no fio elétrico. Então, quando chegava no final, eles trocavam aquilo. Ele tinha um motorneiro, que era o cara que ia guiando, eu me lembro com aqueles cap, né, daquela época, e o cobrador. Então o cobrador vinha aqui, a gente saltava aqui, ia lá para frente, e eu ainda fazia mais. Eu saltava e desligava o bonde. Eu puxava uma corda que amarrava o bonde e parava lá na frente, pronto, todo mundo aprontava. Ficava lá, e o cara descer e encaixar aquilo ali. Homem, eu tenho uma história que eu gosto de contar. Era uma história que dava tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Uma vez, a minha turma brigando com outra lá, eu joguei um caco de telha na testa de um rapaz que fez um golpe horrível. Eu digo, pixe, matei o camarada. Aí levaram para o Miguel Couto, nesse tempo era o Miguel Couto, e aí apaziguaram por ali. E eu fui voltando para casa, estava minha avó na porta da casa. Naquele tempo era com uma sola, né? Um pedaço de sola para me dar uma surra. Amigos, foi passando o trem, queria para Nova Cruz, do jeito que esse trem ia passando, eu emburaquei dentro dele, fui parar em Nova Cruz. Para se livrar da surra. Para me livrar da surra. Como nós tínhamos um relacionamento muito bom com o pessoal da Estrada de Ferro Central, do Rio Grande do Norte, que a gente catava cavaco lá, que o trem era movido a lenha, eles me acolheram lá no alojamento dele, me deram o jantar, que era café com pão, o café da manhã, e me trouxeram de volta no outro dia, e eu levei a dita surra. Não escapou não. Do mesmo jeito, né? Com 14 anos, eu era semi-analfabeto. Com 14 anos? 14 anos, 6 meses eu era semi-analfabeto. Nós inventamos de pular o muro da base para assistir os filmes lá na base, e lá dentro, quando terminou a sessão, nós demos uma sova nos alunos da Escola Ari Parreiras. Aí apareceu... A escola militar. A escola militar. Apareceu um anjo na minha frente, que foi o senhor Francisco Luciano de Oliveira. Era o diretor da escola? O criador da escola, um sargento naval. Esse cara me pegou pelo braço, levou a turma que tinha batido nos alunos da escola, deu uma lição de moral no dia de domingo, que era o dia de esporte lá na Escola Ari Parreira, e no fim perguntou quem queria estudar. Eu estudava no 4º ano de escolinha de bairro. Lá eu fiz o teste, fiquei no 2º ano primário, julho de 1952. Final de julho de 52 eu passei para o 3º ano, no meio de 53 passei para o 4º, no final de 53 terminei o primário. Fui fazer o industrial básico, que naquele tempo você tinha o ginásio e o industrial básico, que era na escola industrial, aquele prédio... centro da cidade, na Rio Branco. No centro da cidade. Passei lá na escola industrial, nesse tempo eu já vendia tripa na feira, ajudava meus tios vendendo vísceras na feira, juntava... lavagem, que nenhum de vocês sabe que danada é lavagem. Para minha avó dar de comer os porcos, saía pedindo aquele resto de comida e de frutas pra nas casas, naquela lata, e para dar de comer o porco. As latinhas cheirosas? Era cheirosa. O porco que minha avó criava. Passei na escola industrial, passei 5 anos na escola industrial. Na escola da base, eu acho que foi a primeira escola do Brasil que serviu merenda escolar. Quando terminava as aulas, a gente descia lá no rancho dos fuzileiros navais, tomava uma sopa e recebia uma fatia de pão, que eram umas bisnagas grandes. Naquele tempo o americano trouxe todas essas modas, e a bisnaga foi uma delas. Comia aquela bisnaga e voltava para casa de barriga cheia.
E fui para a escola industrial, que a gente tomava café, almoçava e lanchava antes de sair. Era uma escola moderna para os dias de hoje. Era muito moderna para os dias de hoje. Eu chegava lá de manhã, fardadinho, tudo direito, dava farda, tudo. Então passei 5 anos, acho que gostando da xepa de lá, né? E passei 5 anos. Terminei e fui fazer o científico. Fui fazer o científico e não atendeu. Como houve uma sobrecarga de matrícula naquela época, o Ateneu criou uma classe no Padre Miguelinho. Sim. Em junho, no meio do ano, começou a cair o teto. Começou a cair o teto lá do Padre Miguelinho. Alugaram o Sagrada Família. Eu fiz meu científico no Sagrada Família. 4 anos também. Por quê? Nesse tempo eu já trabalhava no costume de J. Mota, carregando couro. Saí do cheiro da lavagem para ir para o cheiro de couro. Disse a pé lá pro quilômetro 6, por ali, né? É, lá no J. Mota, lá na beira do... Não, mas não era mais não, era na Guarita, lá embaixo na base vizinha, base naval, era. Foi o primeiro costume de J. Mota. Foi lá a minha primeira carteira assinada. E um dia eu estava trabalhando no depósito, eu já tinha sido promovido, trabalhava no depósito na Doutor Barata, chegou um amigo meu de infância, até hoje é meu amigo, Álvaro Paulinho de Araújo, numa segunda-feira. Ei, Magão, ele me chamava de Magão, porque eu sempre fui esqueleto, assim. aí, vamos embora para Curitiba. Eu digo, que danado eu vou ver em Curitiba? Eu estava embalando couro. Ele disse, rapaz, foi incluído na grade curricular das escolas técnicas uma matéria trazida da escola americana, que era artes industriais. Como no Brasil não tinha professores para isso aí, eles criaram um centro de formação de professores em Curitiba, da Escola Técnica de Curitiba. Tinha um diretor americano, um diretor brasileiro, professores americanos, professores brasileiros. Eu fui para lá em 1963. O Erivon aí, Andresa, mudou a minha vida aquilo ali, a minha cultura, uma escola de um padrão de ensino altíssimo e foi um ano duro, muito duro. Eu andava desse jeito aqui no frio lá, mas porque não tinha roupa para vestir. Eu sofri muito em Curitiba, agora foi a mudança da minha vida. Eu passei um ano lá, quando eu voltei em 64... Voltou outro homem. Outro homem, em 64. Primeiro eu comecei a mudar quando o sargento Luciano me obrigou a estudar, porque eu vivia de molecagem, queria ser jogador de futebol, péssimo jogador, ainda joguei no Ferroviário, no Juvenil do Riachuelo. Jogava a posição que eu jogava lá. Eu jogava no meia. Mas eu era péssimo jogador, o meu negócio era... Eu brigava, Edivan e Andresa, eu brigava, apanhava tanto nos campos de futebol que eu era provocador, era moleque extremo. Eu tenho um amigo, Nivaldo Calixto, disse que foi o maior moleque que eu já conheci na minha vida, foi Paulo Xavier. Nós estamos entrevistando aqui o doutor Paulo Xavier, que é o diretor lá do Hospital Varela Santiago, que lança um livro hoje, né? Contando aqui partes do que tem no livro, essa sua história, realmente belíssima história de vida, que se resume em 2 palavras, o menino da Guarita. Isso. Aí, veja bem. Você estava lá na industrial, lá nas artes. Voltei em 64, foi na época da Revolução. Aí, Sim. contrata, não contrata, mas apareceu um cidadão que era presidente do conselho, Luiz Carlos Abbott Galvão. Luiz Carlos Abbott Galvão foi presidente do Instituto, da Escola Técnica, foi meu professor. do conselho, foi, Luiz Carlos. Não, eu vou contratar os meninos que eu mandei para Curitiba. Entrei na escola como professor de artes industriais. Eu ganhava um salário no costume, fui ganhar 15 salários na escola industrial. Olha aí. Eu morava numa vila Fio de Ouro, lá na Mar Negócio, no Alecrim. Ainda hoje existe. São 20 quartinhos, 2 banheiros. Para todo mundo, né? E uma banca de jogo na porta de que ainda está hoje. Jogo de bicho. Ainda está no mesmo lugar. Eu fui lá fotografar com a pessoa que estava pesquisando a minha vida. E lá hoje é depósito daqueles vendedores ambulantes que eles alugam, vão para a rua vender, o que sobra tarde guardam lá. Mas eu ainda morei até os 6 meses depois que eu comecei a ser professor da escola. Aí eu digo, em 64, agora eu vou ser médico. Fiz vestibular de medicina em 64, passei. Fiz medicina aqui em Natal, fui embora, fiz pós-graduação, voltei, montei consultório. Fui convocado por necessidade de serviço para a aeronáutica, eu fui 2º tenente médico da aeronáutica. Chateado porque eu estava montando meu consultório, mas só fiz amizade lá na FAB. Em 65 eu saí da... Isso foi já era em 70, terminei medicina em 70. Em 70. Fui para a residência 2 anos, 72, em 73 eu fui servir a aeronáutica. Quando eu estava na aeronáutica, abriu um concurso para
professor da disciplina de otorrinolaringologia, que era a minha especialidade. Eu passei. Quando eu saí da FAB, vim direto ser professor da universidade. No Instituto Federal, eu fui aluno, professor e médico. Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na Escola de Medicina, eu fui aluno e professor. E daí foi só graças na minha vida. Em 1999, eu fui convidado para ser diretor do Varela Santiago. Fizeram uma reunião, aquele estava se acabando, e dona Nazinha fez um apelo. Eu digo, eu vou com carta branca. Carta branca. Cheguei lá, tinha 16 planos de saúde, eu tirei tudo, demiti os parentes dela que estavam lá dentro, todos, e hoje eu tenho orgulho de dizer que dirijo um hospital que não é exemplo no Rio Grande do Norte, não. Ele é exemplo no Brasil. Eu disse em outra emissora, o presidente da República deveria ter feito uma visita ao Varela Santiago, porque nós temos um SUS diferente. A doença é uma só, para você, para a Andresa, para mim, para todo mundo e para aquele debaixo da ponte. Não existe um remédio para o rico nem para o pobre. Existe um remédio para tratar a doença. A mesma coisa são as instalações, os equipamentos, né? Para manter, dar segurança a quem trata e para quem é tratado. Nossa cultura ali é essa. O hospital hoje, graças àquele Varela Santiago, não morrem várias crianças todos os dias no Rio Grande do Norte. As portas abertas. Não é Paulo Xavier, porque ninguém move um lajeiro equipe, só. É toda uma gestão. São 530 funcionários, mais uns 100 médicos ali, entre 80 e 100 médicos prestadores de serviço, mas que a coisa funciona como deve funcionar. É um SUS diferente. Tem uma coisa lá que eu ainda vou lutar por ela. Nós temos enfermarias lá com 20 metros quadrados, 4 crianças e 4 mães, ou seja, 2,5 metros por pessoa. E é inadmissível isso aí. Nós temos um projeto para construirmos o novo setor de câncer com 20 apartamentos, para as famílias terem direito de levar a avó, os irmãozinhos um dia, que hoje eles não têm, e deixar enfermarias com 2 pessoas em cada uma, enfermaria com 32 metros, com banheiro, com tudo. Esse é o nosso sonho. Nós vamos vender camisa agora da Copa, porque em 2014 eu disse que ia vender camisa para comprar um tomógrafo, todo mundo duvidou e nós vendemos 54 mil camisas, tivemos lucro de 1 bilhão. Importamos um tomógrafo que ainda hoje está lá funcionando. A mesma coisa nós vamos fazer com esse prédio para humanizar esse internamento dessas crianças. Doutor Paulo Xavier, essa sua dificuldade, a sua história de infância sofrida, difícil, menino da guarita, elas lhe inspiraram a enveredar pela filantropia? Sim, porque eu não pensava nem em filantropia, eu pensava no atendimento digno e igual para todo mundo, né? É isso que eu penso até hoje. E ainda há muita desigualdade, existe muito analfabeto no nosso país, em nosso estado especialmente. Isso é uma coisa. Eu só estou aqui porque estudei. Né? Os grandes países do mundo são educados. A educação a transformação da sua vida foi pelo estudo, pelo conselho estudo. E pela chibatinha da sua avó. Da minha avó, foi, exatamente. Eu acho que meu livro não é para as grandes bibliotecas, é para as bibliotecas de escolas públicas, que sirva de exemplo para aqueles jovens que estão indecisos no futuro da sua vida e que não se curve atrás de um caminho curto, que sempre é o mais perigoso deles e o pior deles. Doutor, de onde surgiu essa... O senhor falou aí de vários anos e de vários aspectos aí da sua vida, mas é ali o principal ano para surgir essa ideia aí de transformar a sua vida nesse livro? Veja bem, eu nem pensava nisso. Eu estava lá no hospital um dia e chegaram 2 jornalistas, estudantes de jornalismo. Doutor, o senhor permite que nós façamos uma pesquisa sobre a sua vida, escrevesse alguma coisa sobre a sua vida? Eu digo, pois não. Eu sempre fui uma pessoa muito simples, sou ainda e vou morrer simples, não tenho porquê, nunca subi um degrau para me julgar superior a A, B ou C. Todo sábado eu estou na Feira do Alecrim, conversando com o ferreiro, abraçando um e outro, isso aí não me tira pedaço. Então surgiu isso aí, ela trouxe o conteúdo e eu entreguei a Tarcísio Gugel, que é a pessoa que organizou o livro tudo direitinho. Compilou eu estou feliz com esse livro, sabe? Muito feliz. Com certeza. É tanto que eu estou dando entrevista, chamando o povo. Às 16 horas no iate, hoje é R$60 o livro. Quero
estou convidando os meus amigos da Guarita, meus amigos da escola industrial, meu amigo da Universidade Federal, da Faculdade de Medicina e meus amigos do Varela Santiago a comparecerem hoje à tarde ao Doutor Paulo, é tão simples que uma pessoa me contou, um amigo meu me contou, ele foi para uma solenidade, acho que recebeu algum título, não sei o quê, ele é cheio de homenagem, como ele pelo trabalho, né? Não sei se foi em João Câmara, e ele é assim, com essa simples roupa e tal, e foi com uma pessoa, não sei se era um médico, um assessor lá, o cara estava todo palitosado, todo bonitão, tal, não sei o quê. Aí o cara quer chamar o doutor Paulo Xavier aqui para a mesa principal, não sei o quê, aí ele foi. Quando ele foi, o cara pensou que não era ele ia ele. puxar a cadeira para o outro cara sentado. Aí o cara disse... É o senhor? Não, aí ele mais simples ainda, ele chamou o cara que o cerimonial pensou que era. Chamou de Paulo, senta aqui do meu lado, ficou os dois. Então, essa simplicidade, isso é muito bacana. Mas né? isso aí é uma coisa normal, que todos normal. Nós deveríamos ser. Né? Mas com essa simplicidade e com essa história, o senhor realmente criou um templo de filantropia, um templo muito importante, né, de atendimento referencial às crianças do Rio Grande do Norte, acho que até de outros estados também, que vêm. Então o livro conta isso, né? É o Menino da Guarita. A Guarita é um bairro simples, um bairro pobre, é meu vizinho ali, né? Fui das Quintas. Naquele tempo eu vivia nas quintas, jogando bola nas quintas. Do Silveirão, naqueles bancos ali. CIAT. CIAT tinha que ser morado, não podia fazer muita molecagem. Do lado do Giseu tinha um campo de futebol ali. Daquele campo de futebol. CIAT não podia fazer muita molecagem, não, porque o pessoal... Ainda fazia. Era repreendido. Então o livro será hoje às 16 horas, no Yacht Clube. O cara paga para entrar, não paga para entrar. Estaciona seu carro lá dentro. Quero agradecer aqui ao Comodoro, o Caleb e a toda a equipe do Yacht, desde as pessoas mais simples até aquela mais graduada, me receberam de braços abertos. Não estou tendo custo de nada lá no Yacht, porque esse livro tem um objetivo para ele. Qual seria, doutor? Construir uma classe hospitalar nesse prédio que nós temos o projeto. Hoje nós temos uma classe maior, né? Uma classe hospitalar maior, com crianças... Foi até quando fui secretário Foi uma lei minha como vereador. Foi. E uma instalação quando fui secretário, muito bacana. Quero fazer uma com criança até 5 anos, de 6 a 10, entendi, de 10 a 15, sabe? Porque hoje é todo mundo junto. Que é uma das A primeira classe hospitalar oficializada no Brasil, olha aí, do Rio Grande do Norte, foi a do Varela Santiago. Muito perdura bacana. até hoje. Temos pedagogos, desde a época deles, seguimos pedagogos para lá, porque são 4 ou 5 pessoas. Professor, muito bacana, porque a criança vai para ali... principalmente as crianças portadoras de câncer, ela tem muita Sim. intercorrência. Ela vem com o relatório da escola, acompanha dentro do hospital enquanto ela estiver internada, depois a escola recebe um relatório de volta para ela não ter solução de continuidade. A criança vem, só lida com agulha, com dor, né? E ele sai ali do quartinho dele e vai para uma brinquedoteca, vai ter uma aula, vai ter uma diversão, não vai perder o ano letivo, porque a nota dele vai lá para a escola, seja de Pau do Ferro, seja de onde for, a notinha dele vai para lá e você não perde o ano por conta da doença, né? Muito bacana. Qual o segredo, doutor Paulo Xavier? 2 segredos que eu gostaria que o senhor contar. Como é que o senhor sai da molecagem para se transformar numa pessoa de bem, produtiva, de fazer o bem, e o outro segredo, o segredo do sucesso na gestão. Edvan e Andresa, veja bem, eu falei que com 14 anos e 6 meses eu era um moleque, né? Pois é. Eu não tinha perspectiva aprendendo a ler. Perspectiva de vida nenhuma. Apareceu aquele cidadão que me deu conselho, que eu teria que procurar outra maneira de viver, inclusive estudando, e aquilo me deu um estalo, mas eu fiquei, na hora que eu levantei o braço para dizer que queria estudar na escola industrial, eu digo, puxa vida, vou perder tudo que eu faço de molecagem, mas eu vi que aquele era o caminho certo. E a partir dali, com esse rigor da minha avó era uma pessoa muito rigorosa, eu juntei as duas coisas, magro do jeito que eu sou hoje, eu digo, eu não tenho outro caminho a seguir, a não ser estudar. Sucesso. Eu nunca fui administrador. Em 99, eu morei no infantil durante os últimos 3 anos de medicina. Eu fui chamado, foi um apelo
de Dona Nazinha, eu nunca tinha sido administrador. Aprendo das minhas coisas, da minha vida, administrador da minha vida. E me surpreendi porque o Varela Santiago estava numa situação tão difícil, se eu movesse uma pena lá dentro, já aparecia. Era salário 5 meses atrasado, não tinha crédito em canto nenhum. Aí eu fui juntando, eu sempre tive uma vida correta, graças a Deus. Eu não aprendi a enganar ninguém, a tirar nada de ninguém, a tirar vantagem em cima de ninguém. Então eu digo, eu vou usar a minha filosofia de vida aqui dentro. E foi dando certo. E hoje, graças a Deus, teve uma época, Edvan, que eu dirigi o Maria Alice e o Varela Santiago, de 2003 a 2006. O Maria Alice ficou um brinco. Com residência médica, a primeira coisa que eu crio dentro desse hospital é residência médica. Por sinal, esse ano vai ser formado no Varela Santiago o primeiro intensivista pediátrica do Rio Grande, formado no Rio Grande do Norte, vai ser no Varela Santiago. Nós temos residência de pediatria e de UTI pediatra. Então, onde eu chego, eu mexo com saúde. No Varela, quando eu cheguei, tinha mais de 20 analfabetos, eu não sabia como é que o cara lidava com produtos químicos sem saber ler. Fui para a Secretaria de Educação, criamos uma classe especial só para o Varela. Desse pessoal tem gente formada hoje em dia, gente que trabalha lá dentro. Tem que sair disso aí. Então, meu pensamento foi hoje fazendo as coisas corretas. O hospital não deve um centavo a ninguém, porque eu tenho todo cuidado com isso. Roda com o limite. Agora mesmo eu estou tentando uma viagem para ir falar com o ministro da Saúde, porque as coisas estão meio apertadas. Mas o que eu fiz foi isso, e fazer as coisas corretas. Eu tinha o patrão J. Mota, o seu João Mota, dono lá do Costume. O seu João Mota só chegava lá com um paletó e uma calça de linho. Eu digo, um dia ainda vou lutar para usar linho para mim. Hoje eu uso a roupa de linho que o seu Mota usava naquele tempo. Agora foi com muita luta para me chegar até onde eu... Com a rápido você não consegue, não é? Você faz coisa errada, perde sua vida. E pronto, o que eu usei dentro da administração do hospital foi isso. E depois eu ainda fiz um pós-graduação, era o mais velho da turma na UNP. Administração de instituições de saúde, 2 anos de pós-graduação, saía do Maria Alice e assistia aula lá na UNP. Eu, um velho, no meio de um bocado de menino, concluí o curso lá e tem esse curso de administração hospitalar, mas a minha perspicácia de vida me ensinou a fazer o que era certo. E você fazendo o que é certo, você chega. Muito não tem longe, barreira na sua vida. Pois é, então quem quiser aprender essas lições de vida, um pouco mais, essa superação, é sempre bom, né, ouvir histórias, né? Uhum. Como é que você sai de um bairro discriminado, um bairro pobre, um bairro de pessoas que você trabalhadoras. Não tem tanta perspectiva, né? Uhum. O menino da Guarita para uma posição de destaque hoje na medicina do Nordeste e do Brasil. Então hoje, 16 horas, vou fazer tudo para estar lá. Vou lhe contar só um detalhe. Eu morava numa casa de taipa. A minha casa, eu dormia numa rede na sala, eu ficava olhando o trem passar 10 metros da minha casa. Passava dentro da minha casa praticamente. Eu fui agora fotografar. Eu vi uma guarita com tristeza, porque na minha época você descia pela Silvio Pério, com aquela ladeira, sim, andava na Sátiro Dias e ia subir naquela rua da igreja. Isso. Hoje tem uns obstáculos de estação da rede ferroviária. E o Curtume desapareceu. Aquilo é um manguezal grande ali onde era o Curtume. Eu vi uma guarita com menos acessibilidade. As casas tudo de tijolo, tudo direitinho, mas com menos acessibilidade. Caiu muito. Ali na 4 você não desce para Guarita mais, desce, né? mas não. Tem uma mureta que você não... Aquilo era minha vida, era molecando por ali, jogando bola. Pela beira da linha. Roubando manga, tomando banho na maré. Ali, na maré ia por cima do muro do CIAT. Por cima do muro do CIAT, aquele muro alto. Eu subia ali e ia bater na maré. Deus me livre, entrava ali no mangue, perto do CIAT, e ia sair na Ponte de Igapó. Mas não perdi nada com isso. Eu tive uma infância muito pobre financeiramente, mas muito rica de liberdade. Sim. É tanto que quem decidiu minha vida fui eu. Hoje eu sou o que eu decidi pessoalmente. As escolhas, né, doutor? Aproveito aqui para deixar as mensagens aqui do Fernando Alves, que está participando do nosso chat lá no YouTube. Parabéns, doutor Paulo. Tem meu respeito, amigo. O Paulo Rosso também está conosco. Paulo Xavier é um anjo enviado dedicado à ajuda incondicional a
todos. E o Saulo André também tem mensagem no Zap também. O Saulo André diz, tem uma das falas em minha vida, o sucesso do homem ou da mulher não é ter muito dinheiro, é o estudo que a pessoa possui, o dinheiro é consequência do estudo. Deixa eu ver aqui a mensagem no Zap também. Bom dia, meu nome é Douglas, graças ao Varela, meu filho com 1 mês de vida fez uma cirurgia para retirada de 2 hérnias e ela diz, ele diz no caso, né, o Douglas, obrigado, doutor. Nós estamos ali para isso. E fica aí a dica para todo mundo, mais tarde peço que o senhor faça o convite aí para que 16 todos horas, estejam reunidos a partir das 16 horas. O estacionamento do iate está à disposição de todos. Quero convidar meus amigos da Guarita, do Instituto Federal, da Universidade Federal, da FAB e o PUC em geral. Vale a pena ler e que aquilo sirva de exemplo para os jovens que foram pobres como eu, que são pobres como eu, e que é possível quando você tem coragem de enfrentar as dificuldades. Pois é. Parabéns pelo livro, parabéns aí pela história de vida. Realmente, ler o livro é uma viagem aí pela geografia da fome, pela geografia dos problemas, pela geografia também do sucesso. Maravilha, muito obrigada. Obrigado a vocês, eu que agradeço a vocês, nós dependemos muito de vocês ali. Muito obrigado por tudo que vocês fazem por aquela casa. A gente que agradece, doutor. 11h37, vamos ao nosso intervalo comercial, voltamos já já.